Tá? Então olha só, agora vamos falar uma coisinha aqui. Então, tá, para sistemas isotérmicos, tá? Para sistemas isotérmicos, tá? De composição constante, sistemas isotérmicos de composição constante e volume constante, tá? Foi definida uma coisa chamada energia livre de Helmholtz. Energia livre de Helmholtz. Helmholtz, que é definida como a energia interna menos a temperatura vezes a entropia, tá? Agora, para sistemas isotérmicos, composição constante, e pressão constante, né? Você tem a energia livre de Gibbs, tá? Energia livre de Gibbs, tá? Tem uma definição que é G, entalpia, menos esse cara aqui, né? Então, vamos, como os nossos processos são todos a pressão constante, né? A gente vai usar a energia livre de Gibbs para fazer nossas análises, tá? E durante uma reação, como você tem variação de energia, de entalpia e variação de entropia, então você tem variação de energia livre de Gibbs, que é a mesma coisa que variar esse cara aqui, ó. Tá? Também, como a entalpia e a entropia, você cria aquela padrão medida numa temperatura padrão, né? Que você joga 298 aqui graus Kelvin, 298 graus Kelvin e 298 graus Kelvin. Então você define para uma reação essa coisa, tá? Então, para uma reação ser espontânea, tá? A reação ser espontânea, a variação da energia de Gibbs tem que ser menor que zero, né? Ok? Que é a conclusão termodinâmica mais importante para a química, né? Ou seja, as reações químicas são espontâneas quando caminham na direção de um decréscimo da energia de Gibbs. Ou seja, quanto menos energia ele tem no sistema, mais espontâneo ele é, né? Então, mas você tem que prestar atenção numa coisa, tá? Na cinética das reações químicas. Tipo, apesar de uma reação química ela possa ser prevista como sendo espontânea do ponto de vista termodinâmico, tá? Ela pode ocorrer numa velocidade tão baixa que pode ser que não seja perceptível, você acha que ela não está ocorrendo, né? Então você tem que analisar o seguinte: não é porque ela é muito lenta, ou seja, não é porque você não está vendo nada que ela não esteja ocorrendo. Às vezes ela é muito lenta e você não percebe, entendeu? Termodinamicamente ela é possível, é espontânea, mas a cinética química dela ela é muito lenta. Então é tão lenta que você nem percebe, tá? Então você tem tudo isso. Então a espontaneidade não está relacionado com a cinética, tá? Depende da entalpia e da entropia. Então, olha só, fatores que tendem a favorecer um processo em particular, como a diminuição na entalpia, uma isotérmica ou um aumento da entropia, resultam num ΔG negativo. Ou seja, para isso aqui, ó, ser negativo, você diminui esse cara ou você aumenta esse cara aqui. Ou seja, você aumenta o aumento da entropia ou diminui a entalpia, tá?
Então isso aqui que vai fazer com que você tenha uma reação espontânea ou não. Então com isso os sistemas eles tendem a ter uma quantidade de energia mínima, tá? Ou seja, para se tornarem estáveis, ou seja, tudo vai caminhando para a estabilidade, tá? Então, tipo, se você tiver uma série de reações aqui, tá? Competindo, né? E elas, tipo, você pode comparar quem que vai chegar mais rápido, vai acontecer mais rápido, espontaneamente, é que tem a menor ΔG, tá? O mais negativo, tá? O que mais que precisa falar aqui? Olha só, você viu que foi falado que na discussão da definição da energia de Helmholtz e de Gibbs, eles estabeleceram uma composição constante, tá? Então isso implica que a composição de um sistema deve exercer uma influência, tá? Deve ser uma influência, ou seja, aquele número lá que eu coloquei com somatórios aqui, ó, né? O cara aqui, ó, e o tal da explosão aqui, né? Então se você se a energia interna de um sistema ela é afetada pela quantidade do material presente, ou seja, a energia interna aumenta quanto mais material você tiver. Ou seja, imagina que você tem um gás aqui, ó, né? Tem tantos mols aqui. Quanto mais mols você coloca aqui, mais moléculas, mais energia interna do sistema vai ter, porque vai ser a energia das moléculas que você adicionou, tá? Então você tem esse tipo de variação de energia interna devido a você ter mais moléculas, tá? Então se você colocar mais material ali, ou seja, você vai ter uma quantidade maior de entropia, né? Porque depende da composição do sistema, tá? Então vamos passar para outra parte aqui, né? Então vou colocar em outro vídeo, tá? Então basicamente era isso que eu queria passar nessa parte de termodinâmica, tá certo? É o conceito de energia, de entropia e de espontaneidade, tá ok? Isso aí.